Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Estamos aqui mais uma vez para estarmos compartilhando a respeito da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos trabalhando neste mês, o mês da Escola Bíblica Dominical. O tema Aprender de Deus é a minha alegria. E hoje nós queremos falar a respeito do valor das Escrituras Sagradas. E para tanto vamos estar lendo o texto da Palavra de Deus que encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 17, que vai nos dizer da seguinte forma: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus amados irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele estava incentivando seu filho na fé, Timóteo, a permanecer fiel, a permanecer leal às verdades que ele havia aprendido, que por Paulo a ele havia sido ensinado. E o apóstolo Paulo, ele aproveita então para tecer aqui alguns elogios a Timóteo, porque ele estava seguindo realmente da forma que ele havia aprendido. Ele estava colocando todos aqueles ensinamentos que lhes havia sido passado em prática no seu viver. Então o apóstolo Paulo está o elogiando por toda essa sua atitude, mas o apóstolo Paulo, ele também aproveita aquele momento, aquela ocasião específica para mostrar a Timóteo que muitas lutas, muitas dificuldades certamente viriam, certamente aconteceria em sua vida no decorrer do seu ministério, assim como havia acontecido e como já era de costume acontecer com o apóstolo Paulo. Na verdade, meus amados, a intenção de Paulo era estar preparando um pouco mais ao seu filho Timóteo para que ele pudesse estar preparado, para que a sua fé pudesse permanecer intacta. Esta era a intenção de Paulo, para que esta fé então não fosse abalada, fé esta em Cristo Jesus, que fora adquirida por Timóteo através de grandes exemplos, como foi o exemplo da Loide, avó de Timóteo, da Eunice, a mãe de Timóteo, e até mesmo do próprio apóstolo Paulo, seu pai na fé. E Paulo então estava grato
a Deus e agradecia a Deus pela vida de Timóteo, porque ele valorizava os ensinamentos que a ele foram passados, ensinamento estes da parte de Deus. E Paulo agradecia também pela fé que habitava no coração de Timóteo, como nos mostra a palavra de Deus no capítulo 1 deste livro, versículo de 3 a 5, que diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então o apóstolo Paulo, ele estava certo, ele tinha a certeza de que Timóteo guardava aquela fé. E toda esta palavra de incentivo a Timóteo, então, era para que aquela fé não viesse a se perder ao longo do tempo. E agora Paulo passa para Timóteo alguns ensinamentos valiosos e que serve para todos nós também, para todos nós que temos a alegria em aprender de Deus. E nós vamos então entender primeiramente, mediante a este texto que lemos e a tudo aquilo que o apóstolo Paulo estava passando para Timóteo, vamos entender que Deus nos convida a aprender ou a permanecer em seus ensinamentos. Deus nos convida a permanecer em seus ensinamentos. Versículo 14 diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Meus amados, precisamos permanecer em seus ensinamentos, nos ensinamentos de Deus, naquilo que Ele nos diz. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nós vamos constatar que do Gênesis ao Apocalipse estão muitos e grandes e valiosos ensinamentos para a nossa vida cristã, para que possamos estar crescendo na graça, no conhecimento do nosso Deus, para que possamos ser bem-sucedidos em tudo aquilo que vamos fazer e para que possamos estar cumprindo com os desígnios de Deus para a nossa vida, para o nosso viver. Mas precisamos permanecer nestes ensinamentos. Interessante que muitas das vezes nós temos, como homens, buscado muitos outros ensinamentos, mas que não vai nos levar ao lugar que Deus quer nos levar. É por isso, meus amados, que o conselho de Paulo a Timóteo é que ele então esteja permanecendo nestes ensinamentos, nos ensinamentos de Deus, nos ensinamentos da Escritura Sagrada, buscando conhecer a fonte de todos estes ensinamentos, de onde vem o conhecimento. Quando pensamos nesta palavra fonte, fonte
é de onde vêm as informações, de onde nascem as informações. E quando pensamos na questão das Escrituras Sagradas, nós vamos entender que a fonte é Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então é nela, meus amados, que nós precisamos também nos alimentar. É dela que vem o alimento, aquilo que vai nos fortalecer espiritualmente, aquilo que vai nos deixar preparado para os embates desta vida. Em segundo lugar, meus amados, nós vamos entender que Deus nos convida a crer em seus ensinamentos. Primeiramente, Ele nos convida a permanecer. Em segundo, Ele nos convida a crer. O versículo 16 vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. É isto que diz a parte A do versículo 16. Então, meus amados, precisamos crer nesta Escritura, pois ela é a palavra de Deus. Muitos até perguntam se ela é a palavra de Deus, como que ela então foi escrita, ou por que ela foi escrita por homens. A palavra de Deus ela foi escrita por homens porque Deus é Espírito. Mas é a palavra de Deus porque, embora fora escrito por homens, foi escrito por homens inspirados por Deus. E nós podemos até comprovar a veracidade da palavra de Deus quando nós vamos pegar e confrontar a palavra de Deus. Por exemplo, alguns livros com outros livros, porque a palavra de Deus ela foi escrita por aproximadamente 40 homens de lugar, de época, de condição social diferente. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e vamos confrontar o que um diz com o que o outro diz, nós vamos ver que a palavra ela vai se encaixar, porque na verdade não eram os homens que estavam falando, mas era Deus que estava falando através de cada um desses homens. Então é por este motivo que nós precisamos também crer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdade. E para que serve então esta verdade que é a palavra de Deus? Esta verdade ela serve para a repreensão, que é aconselhamento, são os aconselhamentos que precisamos para o nosso viver, para que a nossa vida possa estar seguindo em uma só direção. E esta direção vai mirar Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador. Esta palavra, esta verdade, ela serve também para a nossa correção, para que nós possamos, olhando para ela, aprendendo com ela, deixarmos a nossa vida errada para trás e passarmos dali por diante então a fazermos as coisas certas, as coisas que temos aprendido com esta correção, que são as verdades de Deus. Este é o objetivo da Bíblia Sagrada, este é o objetivo das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. Este é o valor que tem as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, que é a verdade, ela serve também para nos
educar na justiça. A palavra de Deus nos ensina a sermos justos, porque fomos, meus amados, justificados por Deus. Deus nos justificou de todos os nossos pecados, de toda aquela nossa vida pregressa, aquela vida anterior, e agora então nós precisamos ser justos, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos sermos imitadores de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Cristo Jesus, ele é justo. Então também é por este motivo que nós precisamos nos esforçar para sermos justos. E esta palavra, ela serve então para nos educar, para nos ensinar a respeito da justiça e como sermos justos. Em terceiro e último lugar, nós vamos entender que Deus nos convida a crescer em seus ensinamentos. Então Deus nos convida a permanecer, Deus nos convida a crer e Deus nos convida a crescer em seus ensinamentos. Crescermos em seus ensinamentos buscando a perfeição. Meus amados, em Deus está a perfeição. E como eu posso então estar crescendo na perfeição se esta perfeição está em Deus? Buscando a palavra de Deus para a minha vida, buscando os ensinamentos de Deus para a minha vida, colocando em prática no sentido de fazer a vontade de Deus. E aí então eu vou crescendo um pouco mais para a honra e para a glória de Deus. E automaticamente crescendo, eu vou chegando mais perto da perfeição, porque eu vou me aproximando um pouco mais daquele que é perfeito. Meus amados, Deus nos convida a crescer para estarmos hábil para a sua obra. Estar hábil para a sua obra é estar pronto, é estar preparado, é poder dizer, como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Você está pronto? Você está preparado? Você está hábil para a boa obra, para fazer a obra de Deus? É para isto, meus amados, que serve a palavra de Deus. É para isto que serve as orientações divinas para a nossa vida, para o nosso viver. Deus nos convida para crescermos exercendo a fé adquirida em Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo estava lá elogiando a Timóteo, porque ele estava mantendo a sua fé, é desta forma também que Deus quer que estejamos mantendo a nossa fé, sempre no mesmo nível, ou fazendo até esta fé crescer um pouco mais. A nossa fé, ela nunca deve diminuir, ela precisa sempre estar crescendo para que o nosso Deus possa ser exaltado, para que o nosso Deus possa ser glorificado, para que o nosso Deus possa ser honrado e para que através desta fé também possamos estar adquirindo sabedoria, para que possamos estar adquirindo tudo aquilo que precisamos para o nosso viver. Precisamos, meus amados, colocar a nossa fé em prática e todo o aprendizado que temos recebido de Deus em nossa vida. Se nós fizermos assim, meus amados,
com certeza nós vamos conseguir alcançar os nossos objetivos, os nossos ideais, mas acima de tudo os objetivos de Deus, os ideais de Deus para a nossa vida. E nós vamos então poder verdadeiramente sentir a alegria por aprender de Deus tudo aquilo que precisamos para o nosso viver. Que Deus abençoe a sua vida e que você permaneça sempre buscando fazer a vontade de Deus. Meus amados, espero que vocês tenham gostado desta mensagem, que esta mensagem tenha falado ao seu coração. E se você gostou, então você poderá estar curtindo esta mensagem, poderá estar compartilhando com os seus amigos, e você clicando aqui ao lado, você estará também podendo assistir a mensagem anterior. Que Deus abençoe a sua vida e que a paz e a graça do nosso Senhor esteja com todos vocês. Amém.